Oi, gente, vamos indo para o nosso sétimo vídeo de uma série no qual eu ensino como eu fiz a minha análise de trabalho de monografia em R, no qual eu analiso os efeitos dos aplicativos de transporte de passageiros e também de serviços de entregas e malote sobre as condições dos condutores. Dito isso, vamos seguir e nessa aula a gente vai aprender a automatizar a coleta de dados da PNAD contínua e já trazer os nossos resultados finais, tá? Então aqui a gente calculou o número de condutores e percentual de contribuição, jornada de trabalho, taxa de desocupação, percentual com ensino superior e agora nós iremos automatizar todo esse processo, que é a nossa segunda subseção desse capítulo, em que a gente ainda está levantando os dados da PNAD e nós iremos fazer essa automação através de uma definição de uma função, tá certo? Mas antes disso, deixa eu colocar aqui, ó. Não, esse aqui não é o terceiro, esse aqui é o segundo. Mas antes disso, eu vou ensinar uma coisa a vocês. Porque aqui a gente tem, deixa eu apagar isso aqui, ó. Isso aqui, ó, nós temos aqui o número de contribuintes, não contribuintes, a contribuição previdenciária. Nós temos, deixa eu ir por ordem, que a gente executou, jornada de trabalho, ok. Nós temos taxa de desemprego, né, ou taxa de desocupação. E por último, a gente calculou o ensino superior. Agora o que a gente vai fazer é juntar tudo isso em um único data frame, que aí a gente vai ter a nossa base de dados final, mas não vai ser final porque ainda faltam outros semestres, outros anos e falta mais coisa também. Então eu vou colocar aqui apenas para título de exercício. Vamos colocar, deixa eu ver qual nome que eu coloco. Vou colocar, sei lá, dados agregados, não sei, dados. Pode ser, não sei. Qualquer coisa eu mudo. Agregados não é um bom nome. Dados PNAD, né? Ou melhor, vamos colocar variáveis PNAD. Acho que isso aqui serve. E aí a gente vai pegar condutores 2, que foi o nosso primeiro data frame, mas não tem problema inverter as ordens, tá? E a gente vai usar essa função que chama left join. Ele vai juntar e vai colocar esse left, se eu não me engano, é de juntar à esquerda. É isso? É exatamente isso. Ele vai juntar os lados, tá? Então a gente pode juntar a base, diferentes tabelas ou bases de dados de duas maneiras diferentes. A gente pode colocar ela uma embaixo da outra, que a gente chama de dados longo, a depender da situação. E a gente pode colocar uma ao lado da outra, que a gente chama de dados largo, a depender da situação. Tá? Nesse caso, seria meio que dados largo, nessa situação que a gente está trabalhando. Então, a primeira base que a gente vai juntar ao lado será jornada de trabalho. E aqui a gente vai dar um by igual. E vamos passar uma lista. Por que uma lista? A gente tem que observar os padrões, gente, sempre. Então, tá vendo que aqui tem ano, trimestre, capital? Aqui na jornada de trabalho também tem ano, trimestre, capital. Então, a gente vai juntar com base nesses critérios. E
tá vendo que também os nomes são iguais, mas eles poderiam ser diferentes. Aqui poderia estar trimestre com T minúsculo. Também seria possível juntar, só teria que ajustar isso no código. Mas como está igual, isso facilita o nosso trabalho. Então a gente vai dar aqui ano, trimestre e capital. Vamos dar um Enter, só para a gente ter uma noção, né? E aqui já veio a hora de trabalho. Perfeito. Agora é só fazer aí com os outros. Eu poderia deixar de, de exercício para vocês e, e seguir o fluxo, né? Mas eu vou fazer. O que mais? Hora de trabalho. Desemprego, né? Aqui eu já vou dar uma copiadinha para a gente dar uma otimizada no tempo. Eu acho que esse vídeo talvez vai ficar longo. Eu tô dando Ctrl Enter toda hora. Sendo que não é Ctrl Enter. Ctrl Enter quando a gente quer executar. Na verdade, acho que eu tô dando Shift Enter. Enfim. O que eu queria dar é Enter mesmo. E por último, ensino superior, né? Aqui tá escrito errado. Vamos fazer aqui rapidinho, só para vocês verem. Eu adoro também ver os resultados finais. Ver o negócio dando certo é bom demais. Então aqui a gente já tem. Pronto. Esse é o nosso data frame. É o que a gente quer. Final, né? Esse é o data frame final é o que a gente quer. Só que a gente não quer isso para um trimestre. A gente quer isso para diversos trimestres. Eu vou ficar fazendo todo esse processo que eu fiz, que eu construí com vocês nos vídeos anteriores, um por um. Não vale a pena. Vou ficar baixando 24 canais contínuos e executando esse código toda vez, depois, para depois ficar juntando embaixo. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso através de uma automoção, através de definição de função. Eu não sei se eu divido esse vídeo em... Não, acho que dá para fazer. Então, a gente vai criar mais um bloco de código aqui. E a gente pode seguir o jogo. Vamos seguindo. E nossa nova função, ela chamará analisando finais. Mas pode ser outro nome. E aí nós iremos criar uma function, uma função. E aí o que muda? Quais são os parâmetros e as variáveis que vão alterar? A capital vão ser sempre a mesma. Os filtros serão sempre os mesmos. O que vai mudar vai ser o ano e o trimestre. Então a gente vai declarar isso aqui, ano e trimestre. E aí a gente vai abrir a função, né? E a gente dá uma chave. Se não me engano, isso aqui se chama chave, até onde eu lembro. E a primeira coisa que ele vai fazer essa função é baixar os dados da PNAD contínua, igual a gente fez aqui. Tá vendo? Tá aqui o ano e aqui o trimestre que a gente definiu. Então vamos apenas copiar. Eu já ensinei isso aqui no primeiro vídeo. Vocês podem estar voltando lá para quem está chegando agora. Mas a gente pode escrever ano aqui e trimestre. De forma depois que eu apenas execute essa função informando, sei lá, 2020, quarto trimestre. E aí ele já executa isso, sem precisar ficar repetindo. Então, essa é a primeira parte da download da base de dados. A segunda que a gente fez, o que foi o número de condutores. Então, a gente vai copiar esses dois e vamos fazer uma pequena alterações, tá? Aqui é o número de condutores, mas nós iremos apagar. Tá vendo que eu fiz aqui em duas partes? Nós vamos fazer direto. Então, apaga essa parte aqui.
E vamos ao Ctrl Shift E. Então ele já vai fazer esse negócio direto para você entender como que eu fiz e como fazer, o que está sendo feito, que é o mais importante. Vocês podem voltar aí nos vídeos anteriores. E aqui eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de condutores, tá? Por mais que tenha contribuição, eu vou chamar de condutores. A outra variável, tá vendo? Mas tem uma coisa que eu esqueci, tá puxando de base tratada. E eu não defini base tratada aqui. Então a gente esqueceu de pegar isso daqui. Então vou botar um Enter. Então ele vai baixar os dados com base no ano e trimestre que a gente vai declarar na função. Vai armazenar nesse PNAD C. Depois da PNAD C, ele vai fazer o filtro apenas das capitais. Vai tratar, retirando o município, né? Substituindo o espaço vazio. Vai armazenar aqui. Os condutores já vai pegar essa base de dados, que é essa daqui, e já vai fazer essa série de tratamentos. E a gente vai seguindo. Vamos para a jornada de trabalho. E jornada de trabalho também, assim como condutores, vai fazer o mesmo processo, assim como eu expliquei nos vídeos anteriores. Aqui a gente tem a taxa de desocupação. Ai, meu Deus. Vamos dar um Ctrl V aqui. O que está faltando? Percentual de ensino superior. E vamos dar mais um Ctrl V aqui. Opa, opa, opa. Opa, opa. Será que eu não estou esquecendo de nada? Então, ensino superior, desemprego, jornada de trabalho, condutores, o tratamento aqui. Aparentemente está ok. E aí, por último, o que ele vai fazer é juntar para a gente ter o resultado final dessa forma, tá bom? E aqui a gente junta variáveis PNAD. Só que a gente fez um ajuste em algum lugar, não fez? Condutores. Então aqui tem que ajustar também, tá? Porque senão não funciona. Jornada de trabalho, desemprego, ensino superior. Acho que tá tudo certo, gente. Eu acho que tá tudo certo. Agora aqui podemos armazenar, gravar, salvar essa função. E olha para onde ela veio, ele cria uma subseção aqui, functions, e salva essa função. Ah, faltou uma coisa. Ele tem que retornar um resultado. E qual resultado que eu quero retornar nessa função? Poderia ser condutores. Mas aí na hora de retornar, ele ia retornar apenas esse resultado aqui. Mas a gente quer o resultado Q agregado com todas as variáveis. Então a gente vai colocar aqui variáveis PNAD. E agora sim a nossa função está correta. E a gente vai testá-la. Vamos executá-la. Vamos ver se vai dar certo. Vou abrir mais um código aqui e vou testá-la. Que ano que eu testo? Que ano que eu testo? Vamos testar um período recente, apesar que a minha análise de dados vai até 2017. Será que eu testo 2017? Ou testo mais recente? Acho que vou testar 2017. E eu vou testar o último trimestre de 2017. Vou colocar aqui só para a gente saber, tá bom? E aqui, uma vez que a nossa função está salva e armazenada aqui no cache de dados, na memória, a gente vai, e aqui a gente já escreveu analisando underline PNAD, e aqui ele já apareceu quais são os parâmetros que eu tenho que declarar. E os parâmetros que a gente vai declarar
É 2017, quarto trimestre. E aqui a gente pode dar um enter, vamos torcer aí para dar certo, né? Embora eu estou refazendo, já fiz isso aqui, obviamente, mas estou refazendo e pode ser que nesse processo de fazer novamente eu esteja cometido algum erro e não gerar, ou dar erro ou não gerar o resultado esperado, mas de qualquer forma a gente já pode dar um Ctrl Enter aqui e executar esse código. E eu adoro ver essa parte também que os dados estão carregando. Quando eu estou no meu trabalho, quando isso aqui está carregando, eu vou tomar um cafezinho, vou no banheiro, aí eu vou conversar com os meus colegas de trabalho enquanto isso aqui carrega, né? Mas eu vou dar uma pausa porque isso aqui demora um pouco, tá bom? E aí a gente retorna quando estiver terminado de executar. Se tiver dado algum erro, eu vou mostrar também para vocês, tá certo? Então até aqui um segundo. E vamos retomando. Então, gente, aqui ó, parece que deu certo, tá? Só tem alguns avisos aqui, mas na verdade esses avisos apareceram o tempo todo durante os vídeos anteriores, mas eu não quis perder tempo explicando isso aqui não. Mas acho que em algum momento eu vou explicar esse argumento aqui para vocês, mas já podemos olhar aqui os dados girados. Vamos ver se deu realmente tudo certo. E aqui nossa memória já está bastante consumida, sim, bastante memória sendo consumida. Por um computador que é lento, é bastante. E deu certo, mas eu quero fazer, eu me arrependi de ter girado esse trimestre, vou girar mais outro período. Eu vou girar 2025. Eu acho que os dados do terceiro trimestre já saíram. A gente está em outubro. Não, terceiro não. Não, o terceiro com certeza não saiu. O que deve ter saído é o do segundo trimestre. Então eu vou executar aqui o segundo trimestre, tá? Ah, eu errei. Coloquei 2017 underline 4. Era para ter mudado, mas agora eu não vou interromper, porque senão vai dar problema, vai travar tudo. Mas não tem problema não. É só saber que os dados, na verdade, se referem a esse período, tá, gente? Eu vou dar mais uma pausa aqui. Tá carregando, daqui a pouco a gente volta. Ok, terminou de executar. Executamos errado, né? Mas tá bom. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Minha memória tá alta, acho que eu vou ter que limpá-la. Isso vai travar bastante meu R. Até para excluir tá um pouco difícil. Ah, tá excluindo, parece. Ui? Deixa eu excluir tudo, inclusive esse. Deixa eu abrir aqui esse. Então a gente aqui tem o ano 2025, segundo trimestre, que eu acho que são os últimos dados. Eu rodei isso aqui porque eu queria ver com vocês a taxa de desemprego. Nossa, a taxa de desemprego em Palmas é 3%. Quanto que estava lá em 2015? Aqui, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver Palmas. Palmas estava 7. Nossa, Palmas tem um percentual de desemprego baixo, né? Historicamente. Vamos olhar os menores aqui. Mas ela não estava entre as menores. Mas agora é a menor taxa de desemprego do país. Goiânia, minha cidade também. Eu não. Travou? Ih, tá travando, gente. Se travar é por conta da memória cheia do computador. Enfim, Goiânia é a segunda menor cidade. Eu não sei quem é o prefeito e governador de Tocantins, mas o governador de Goiânia é Ronaldo Caiado, né? Tem feito um trabalho relativamente bem nos indicadores de segurança pública e de educação também. Ele está fazendo tem tido boas políticas públicas.
Então, aqui também, Florianópolis, uma parte da taxa de desemprego é quase pleno emprego, gente. Isso aqui é um pleno emprego. A gente poderia até analisar o quanto desse desemprego é um desemprego transitório, porque existe esse conceito também dentro da economia que estuda economia do trabalho, né? E aí existe o desemprego transitório e tem aquele desemprego que realmente ele é mais permanente. Agora vamos ver os mais altos aqui, mas aqui é Tocantins, Centro-Oeste, Centro-Oeste, Sul, Vitória, Cuiabá. Então, ó, os estados do Mato Grosso, do Centro-Oeste estão muito bem com relação ao emprego e também Florianópolis, minha mãe é de Santa Catarina e lá realmente o nível de desemprego é baixo. Agora vamos dar uma olhada nos maiores: Manaus, Norte, São Luís, Nordeste, até o Distrito Federal o desemprego lá tá alto. Interessante isso aqui. Mas a princípio parece ser estados aqui do Nordeste e do Norte. Enquanto em 2017 como que era a realidade? Os menores níveis de desemprego era Rio de Janeiro, Florianópolis, Recife, Goiânia. Então parece que é aí que mudou, né? Os estados do Centro-Oeste ganharam espaço, ganharam em termos de redução do nível de desemprego. E é isso, gente. É legal a gente observar essas coisas. Salvador alto, São Luís continua alto. Lá tinha Salvador estava entre os maiores, estava Salvador, São Luís. Nossa, mas aquela época era muito alta, hein? Então, de modo geral, realmente nós estamos nos maiores níveis de desemprego da série histórica, o que cabe também às suas ponderações, porque também o nível de informalidade aumentou e nível de informalidade não entra no cálculo do desemprego. Quem é informal é ocupado, então ele trabalha, ele não é um desempregado. Embora possa ser discutível, tá? Mas no geral é isso. No próximo vídeo a gente vai fazer isso para todos os trimestres. Mas pelo menos uma notícia boa, né, gente? É que o nosso desemprego está baixo. Nem só de notícia ruim vive o Brasil, mas também tem suas notícias ruins. É isso, gente. Obrigado e até o próximo vídeo. E a gente vai fazer um loop no próximo vídeo. Até mais.